E hoje é um dia muito importante para a conscientização sobre uma doença que pode ser silenciosa, mas extremamente grave. Estamos falando da trombose, uma condição que afeta milhares de brasileiros todos os anos e que, se não diagnosticada a tempo, pode levar a complicações sérias e até a morte. Hoje, 13 de outubro, é conhecido como o Dia Mundial da Trombose, uma data com o objetivo de alertar a população sobre os riscos, sintomas e formas de prevenção dessa doença. E para nos ajudar a entender melhor esse assunto, começamos agora com a doutora Letícia Matiello, que é médica cirurgiã vascular. Doutora Letícia, muito obrigada por ter vindo, seja bem-vinda. Trombose é uma doença mesmo? Explica um pouquinho o que é trombose para a gente, como que ela se manifesta no nosso organismo. Primeiramente, agradeço a oportunidade. A trombose nada mais é do que a formação de um coágulo, também chamado de trombo, que pode acontecer dentro de um vaso sanguíneo. Esse vaso pode ser tanto uma artéria quanto uma veia. E quando se forma esse coágulo, ele acaba por obstruir a circulação adequada do sangue. E isso pode trazer uma série de consequências para o paciente, dependendo do local onde acontecer esse quadro. E o que causa a trombose? As causas da trombose são múltiplas. Nós classificamos a trombose como uma doença multifatorial. Sabemos que idade avançada aumenta os riscos de trombose. Além disso, situações que requerem imobilidade também aumentam os riscos de trombose. Por exemplo, cirurgias extensas que exigem que o paciente fique acamado ou muito tempo parado, né? Situações de viagens longas, mais de 6 a 8 horas, sabemos que são maiores riscos também para a trombose. Doenças como câncer, gestação e também o puerpério, isso também aumenta muito os riscos de trombose. Além disso, tabagismo, sedentarismo, sabemos que têm sido fatores crescentes relacionados também às causas de trombose. Quando se fala em viagem, né, por exemplo, dá para fazer prevenção? Quem que pode correr mais esse risco de ter trombose durante uma viagem? E quando a gente fala de viagem, qualquer tipo de viagem? Viagens a mais de 6 a 8 horas. Que é a pessoa parada, pode ser via terrestre, via aérea? Via terrestre ou via aérea. O que a gente recomenda é que a cada 1, 2 horas, se possível, a pessoa se mobilize, dê uma caminhada durante o voo, porque realmente ficar longos períodos parado em pessoas que já têm algum fator de risco para trombose aumenta muito os riscos também, né? Outra questão que podemos fazer também é o uso de meias elásticas, né? Terapia de compressão durante esses eventos, assim como nos pós-operatórios de cirurgias maiores. E tudo isso, claro, tem que ser devidamente orientado pelo seu médico, né? Casos na família também aumentam o risco? A gente precisa ficar de olho quando tem casos na família? Em determinadas situações, sim. Porque sabemos que existem doenças chamadas trombofilias, que são circunstâncias em que a coagulação sanguínea está alterada. Então, existe uma produção anormal de fatores de coagulação, existem múltiplos tipos de trombofilias. E isso pode ser hereditário. Não todas, obviamente, mas algumas podem. Eu falei desde o começo que é uma doença mais silenciosa, né? Tem alguns, apesar disso, tem algum sintoma, sinal que a gente deve ficar atento? Sim. O quadro clássico da trombose venosa, que é a mais comum na população, primeiramente devemos saber que mais de 80% dos casos de trombose venosa acontecem nos membros inferiores, nas pernas. Muito embora qualquer vaso do corpo possa ser acometido. O principal sintoma clássico é o inchaço. Nós chamamos de edema. Então, uma das pernas, em geral, fica muito inchada, edemaciada, pode vir junto, então, a dor, né? A perna, por estar congesta, em função do sangue não conseguir retornar ao coração, ela pode ficar mais vermelha, muitas vezes até arroxeada. E isso acontece de uma forma atípica para o paciente. Porque tem pessoas que já têm um inchaço crônico por conta de insuficiência cardíaca ou outras condições crônicas, e a trombose é uma quebra desse padrão do edema. Em geral, é um edema mais súbito, né? E aí faz o quê? Vai para o pronto-socorro, procura um médico? Sim. Como que faz nesse caso de a perna, né? Por exemplo, nesse exemplo das pernas, aí uma delas inchar mais, assim? Perfeito. Deve-se procurar um atendimento de urgência e emergência, uma vez que é uma condição que pode se agravar de uma forma rápida, e então aguardar uma consulta eletiva não seria ideal, né? Quando se fala, né, em procurar um pronto atendimento, os médicos estão preparados para isso? Porque a gente nunca ouve dizer assim, eu estava tendo uma trombose, como é que acontece nesses casos assim? Sim, na realidade a grande parte dos colegas que estão atendendo esses pacientes, seja nas UPAs, nos hospitais, tem consciência dessa possibilidade. Todos, em grande parte, obviamente, sabem dos fatores de risco, que é comum à maioria dos pacientes que chega.
Então, quando começamos a conversar com o paciente, sabemos que ele tem algum fator de risco, seja o sedentarismo, seja outras comorbidades, seja a idade avançada, outras doenças que esteja tratando. Então, sabemos que os colegas, sim, suspeitam desse diagnóstico, porém, nem sempre ela se manifesta com um inchaço tão intenso. Então, sim, não é um diagnóstico simples, tem sua complexidade e envolve sempre um exame de imagem para confirmação, que utilizamos, então, em larga escala, a ultrassonografia com Doppler. E aí, identificado, como é que faz na hora? Como é que trata? Isso. O tratamento da trombose venosa envolve o uso de anticoagulantes, que são medicamentos que afinam o sangue. Isso permite que essa veia vá recanalizando ao longo dos meses e também ajuda a impedir a progressão desse trombo, prevenindo de acontecer uma embolia pulmonar, que é uma das complicações mais temidas da trombose venosa profunda. A gente pode dizer que tem cura? Tem tratamento, porém o quadro de trombose, em geral, o paciente permanece com sequelas ao longo da vida, em função de que aquela veia, por mais que ela recanalize, ela tende a ter uma função deficitária ao longo dos anos. Então é um paciente que, em geral, após um quadro de trombose venosa profunda, também se procede uma investigação dos fatores causais. Além disso, também temos que acompanhar esse paciente ao longo da vida, em função de que ele sempre terá risco de uma recidiva, então temos que controlar esses fatores de risco. Para não chegar nesse ponto, né? Como é que a gente pode falar de prevenção, que é a mensagem que a gente precisa passar nesse dia, né? Para a gente encerrar também, doutora. Com certeza. A prevenção da trombose, considerando que os fatores que aumentam o risco de trombose envolvem imobilidade, é muito importante praticar exercícios físicos com regularidade, ter uma rotina de dieta saudável, não fumar, coisas básicas que sabemos que são de senso comum, mas que novamente reforçamos a importância, né? E isso tudo por si só já vai prevenir muitos casos de trombose.